Um dos elementos que causa bastante confusão no mundo do aquarismo é a mistura dos termos espécie, híbridos e raça, e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Inicialmente, vamos definir os termos. Espécie pode ser definida como um grupo de seres vivos de uma mesma população que conseguem se reproduzir entre si de forma natural e deixar descendentes férteis, ou seja, filhos que também podem se reproduzir. Por exemplo, o neon cardinal da espécie Paracherodon axelrod só se reproduz e gera descendentes férteis com outros neons cardinais, não conseguindo fazer com o Tetrarhodostomos, por exemplo, que é da espécie Hemigramus pleheri, justamente por serem de espécies diferentes. O mesmo não acontece com o ciclídeo flowerhorn, que é um híbrido, ou seja, mistura de duas ou mais espécies diferentes. Apesar de muitos flowerhorns conseguirem se reproduzir e gerar descendentes férteis, eles não existem naturalmente em rios e lagos, e até hoje não se sabe ao certo quais espécies de ciclídeos que formam o flowerhorn. Vale lembrar que, na maioria dos casos, os híbridos são gerados em cativeiro, mas há alguns casos bem raros onde ocorre na natureza. Outros exemplos de híbridos são os ciclídeos papagaio e diversas espécies de poecilídeos que vemos nas lojas, como espadas, molinésias e platis, que acabam por se misturar entre si. A raça, também conhecida como variedade, é uma criação humana. Vamos a um exemplo para melhor entendermos. Os guppies selvagens da espécie Poecilia reticulata possuem nadadeira caudal pequena e pequenas manchas pelo corpo que variam entre tons de azul e vermelho, bem diferente dos guppies das lojas que têm cores fortes e nadadeira caudal grande. Como fazer então para um guppy selvagem ficar com tom de azul forte, por exemplo? Pegamos os indivíduos que possuem maior coloração azul pelo corpo e reproduzimos eles entre si. Daí escolhemos os filhos com maior predominância de azul e repetimos o mesmo processo por várias gerações. No final, teremos filhos com coloração azul forte, e isso pode se repetir com outras características, como o tamanho e forma das nadadeiras. A esse processo chamamos de seleção artificial, onde determinadas características são escolhidas e destacadas por meio da reprodução. Processo esse em que os seres humanos aplicam em várias espécies de animais como cães, animais de fazenda e até mesmo em plantas. Dessa forma, as raças então seriam os padrões escolhidos por seres humanos por meio da seleção artificial. O guppy continua sendo da espécie Poecilia reticulata, mas são criadas várias raças com nomes chamativos como Moscow, Redtail, Leopard, etc. Isso se repete para várias outras espécies. O mesmo se aplica para cães, onde todas as raças continuam sendo da mesma espécie canis familiares. Com certeza, uma das espécies mais famosas onde houveram criação de centenas de raças foram os acarás discos, que hoje fazem bastante sucesso justamente por essa grande diversidade de raças. Outro exemplo é o Astronotus ocellatus, que conhecemos popularmente como Oscar, que também foram feitas várias raças, como Red Tiger e Bronze, por exemplo. Para resumir, espécies são indivíduos que geram filhos férteis naturalmente. Híbridos é a mistura de diferentes espécies que nem sempre geram filhos férteis, e raças são modificações feitas por humanos para que uma espécie ganhe características novas. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.